Bom dia. Espero que sim, aqui, ó. Espero que todo mundo tenha dado uma boa descansada aí no feriado, que não tenha esquecido quase tudo, né, que já tinha acontecido antes, então a gente dá continuidade aqui. Hoje eu vou começar a trabalhar mais com comportamentos mais específicos, assim, mais empíricos, né, coisas que animais fazem na busca deles pela sobrevivência, pela reprodução. Então, com exemplos de estudos, etc. E a unidade de hoje, que é a que eu vou concentrar agora, antes do almoço e depois do almoço, trata dessa questão de como que animais se defendem da predação. Obviamente, um animal, o objetivo maior, digamos, biológico de um animal é a reprodução. No entanto, se ele não chegar lá, né, na reprodução, se ele for predado, ele não vai transmitir, deixar os seus genes para a próxima geração. Então, uma coisa super importante é se manter vivo, e ele se mantém vivo, primeiro, buscando alimentação, buscando abrigo e evitando ser predado. Aí ele pode se preocupar com a questão de reprodução. Então, vai ser essa a questão maior hoje. E lembrando também que até o momento, dentro da programação, tem 3 leituras que já deveriam ter sido lidas por vocês, são essas 3 aqui, para acompanhar os tópicos que estão sendo apresentados em sala de aula. Sem falar, é claro, no sentido de que os tópicos apresentados aqui também estão disponíveis nos livros do Alcock. Algumas pessoas pegaram o livro, tá? Então, estão sendo também disponibilizados no Alcock. Então, vamos voltar ao assunto do dia de hoje, né? Ninguém gosta de ser comida de predador. Convenhamos que não é coisa melhor. Mas a gente tem que considerar também que sem comida também não se vai para frente. Então, por isso nós temos as interações predador-presa. Um precisa ficar vivo e o outro também precisa ficar vivo. Só que um é o predador e o outro é a presa. Mas eu lembro que quase todos os organismos do planeta não só são comestíveis, como também eles consomem outros organismos, né? Então, em termos de animais. Então, nós temos aqui uma situação onde esse desenho, esse cartoon, exemplifica bem isso daí. Nós temos digamos, uma situação de evolução e contra-evolução. À medida em que predadores evoluem cada vez mais estratégias e características sofisticadas para conseguir predar, atingir o seu objetivo, mais e mais as presas aqui, né, conseguem também, entre aspas, conseguem evoluir características de defesa contra a predação. Então, eu vou tratar dessas duas questões separadas, predação e defesa contra a predação, começando com as defesas de hoje. Essas defesas, elas tomam uma variedade de formas, e essas formas de táticas e contra-táticas para se defender dos predadores, na verdade, tem que ser integradas, né? Você não pode ter só uma adaptação, por exemplo, estrutural do animal, se isso não for acompanhado de, às vezes, adaptações fisiológicas e comportamentais. Então, geralmente, essas coisas caminham juntas. Então, vamos falar dessa interação predador-presa com relação a essas adaptações, então. E hoje, a maneira que eu vou tratar isso, de uma forma mais didática, é olhar essas adaptações contra predadores, nessa primeira aula aqui. Na verdade, é um assunto tão extenso que acaba realmente vai transbordar para a segunda aula. Mas essas adaptações contra predadores podem ser subdivididas em categorias. Porque, por exemplo, quando um predador ele vai atrás de uma presa, ele passa por várias etapas, né? Ele tem que encontrar essa presa, ele tem as estratégias de buscar essa presa, ele tem as estratégias de chegar perto da presa, depois de realmente dar o bote na presa. Então, tem uma série de etapas que podem ser seguidas. Então, eu vou subdividir a apresentação dessas adaptações dessa forma. Primeiro, seriam estratégias que presas usam para não serem detectadas. Porque o melhor de todos os mundos é que o predador nem saiba que você existe, né? Então, o predador, por exemplo, ele passa por uma etapa onde ele primeiro tem que identificar a sua presa, tem a etapa de detecção. E depois
que ele consegue detectar a presa, então ele parte para o ataque. Então, se você considerar isso aqui, essas duas etapas juntas, a gente pode dizer que tem uma série de adaptações que presas, né, em potencial têm, que são antidetecção. Deus me livre do predador me ver, tá? Mas, se isso não funcionar, né, o predador me viu, aí, o que eu vou fazer agora? Então, o predador, então, ele tem estratégias específicas para capturar a presa dele. Uma vez ele conseguiu detectar, conseguiu se aproximar, agora ele tem que capturar a presa. E ele também, por incrível que pareça, às vezes é difícil de consumir a presa, tá? A presa está ali nas garras do predador, na mandíbula, e mesmo assim, a presa ainda tem adaptações para evitar que ele seja engolido. Então, aqui a gente teria uma série, digamos, de adaptações das presas, que são adaptações agora anti-captura, tá? Então, vamos falar dessas primeiras aqui, antidetecção, tá? Categoria de táticas de presas antidetecção. Primeira delas é que, melhor de todos os mundos, que o predador nem consiga me ver. Como é que um animal faz isso, né? Ele tem, às vezes, né, alguns tipos de animais e tudo tem uma coloração críptica. Coloração críptica é basicamente o quê? Camuflagem, né? Um animal, ele é críptico com relação ao ambiente, seja lá qual for o ambiente dele, portanto, o predador não consegue nem enxergá-lo, não consegue detectá-lo. Para que um animal realmente possa ser considerado assim, esse animal tem uma coloração críptica, existem algumas exigências evolutivas para que você possa realmente dizer, puxa, isso daí é críptico, tá? Para eu poder afirmar isso de algum animal, qualquer que seja, é críptico, o que vocês acham assim, que precisa estar certo, que precisa estar acontecendo para que a gente possa dizer que o animal é críptico? Ele tem, então, o que ele falou lá foi que ele tem que se mesclar com o ambiente, não é isso? Tá. Eu vou agora repetir as perguntas todas de vocês, que tem que sair nessa filmagem, e às vezes eu tenho que repetir. Mas pelo que eu entendi que você falou é isso, né? Então, ele tem que se mesclar com o ambiente. Então, para ele se mesclar com o ambiente, tem uma exigência comportamental que é necessária. Ele tem que... Mobilidade, e ele tem que fazer o quê? Ele tem que se deslocar para... Mas antes disso, ainda tem uma outra coisa. Ele precisa encontrar esse ambiente, né? Então, assim, a gente nem pensa nessa possibilidade, porque é tão primária e básica, mas o animal, ele tem que escolher o substrato correto, né? Então, tem essas exigências que escolhem, que incluem, né, a escolha apropriada do substrato. Vá que por acaso aquele animal tem uma coloração, obviamente, que é para ser uma coloração verde. Se ele estiver ali na calçada, lascou, tá? Então ele tem que escolher o substrato correto. E tem uma outra exigência, essa aqui é um pouquinho mais, menos intuitiva da gente pensar, mas é o seguinte: os predadores visuais, eles realmente têm que ter mais dificuldade de encontrar a presa naquele substrato, tá? Isso parece bobagem, mas se você não mostrar isso cientificamente, você realmente não pode dizer que aquele animal tem uma coloração críptica, tá? Então, isso aqui é uma exigência, digamos, empírica, se você vai estudar essa questão de coloração de camuflagem ou críptica. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos, então, alguns muito impressionantes de o que evolui nesse contexto. Então, essa cobrinha aqui, Phaedrus estivus, não só ela é verdinha e fica sempre no meio de uma vegetação verde, como ela assume, às vezes, posturas que lembram as folhas nesse ambiente. E assim a gente tem muitos outros exemplos. Essa lagarta aqui maravilhosa, tá? Que ela, obviamente, para ela ficar aqui parecida
com os musgozinhos que tem nos galhos, ela tem que achar os galhos adequados. E ela nasce certinha, parecendo exatamente com esse tipo de galho. Muitas vezes vocês provavelmente já viram periquitinhos dos mais variados tipos, eu pelo menos, aí eu olho, eu falei, eu estou ouvindo eles, eu sei que eles estão ali, mas às vezes me custa encontrar um periquitinho no meio da folhagem verde. Eles têm uma coloração apropriada para isso. Vai. Peraí. Sim, escolha de substrato. Muitas vezes é intencional, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, sim. Assim, alguns exemplos, onde o animal escolhe o substrato adequado. Não tem, digamos o seguinte, não tem garantia que todos os animais tenham essa capacidade, porque é uma capacidade paralela, quase que cognitiva, entre aspas, de encontrar o local adequado, né? E nem todos têm, tanto é que muitos morrem por não estarem no seu substrato correto. Mas a gente tem exemplos na natureza, inclusive, são estudos que são mais necessários, inclusive, de demonstrar se o animal, dada a preferência possível entre um substrato correto e outro não correto, se eles escolhem o substrato correto. Então, nós temos estudos que mostram que muitos animais fazem essa escolha de forma, eu não gosto da palavra consciente, mas ativa, eles são proativos nessa escolha. Eu acho que há um tempo atrás eu vi um anúncio de uma pesquisa com relação a peixes. Eles botavam peixes com fundos diferentes de aquário, e aí eles calcularam o tempo que os animais ficavam naquele fundo que mimetizava. Isso. Eles preferiam sempre ficar no que mimetizava. Todo mundo ouviu o exemplo que ela deu aqui, né? Que peixes, então, preferem, às vezes, um substrato, um aquário que tem um substrato que seja mais conforme a sua coloração. Então, assim, são exemplos de estudos feitos que demonstram isso. Mas a gente não tem, assim, milhões de estudos que mostram isso. Mas os que a gente tem, mostra que muitas vezes animais escolhem ativamente o seu substrato, tá? Mas, além de escolher o substrato, tem essa questão também. Para que isso seja benéfico e melhore a sobrevivência daqueles indivíduos, também tem que ser certo que os predadores vão ter mais dificuldade de realmente encontrar as suas presas. Então, aqui, outros exemplos. Olha a perfeição dessa borboleta aqui da Índia, que até isso aqui, para mim, isso aqui parece gotas de orvalho, tá? Vai ver que eu estou enxergando demais, mas eu fico absolutamente fascinada com essas coisas. Olha esse louva-a-Deus aqui também. Não posso dizer se, no caso do louva-a-Deus, essa aqui é para mim? No caso do louva-a-Deus, aqui, existem discórdias sobre qual a razão do louva-a-Deus estar aí. Se é para capturar, se é uma estratégia de predação, ou se ele se beneficia também por não ser predado, tá? Mas eu usei porque é espetacular essa coloração dele. A esperança, né, que às vezes fica pousadinha num galho de árvore e você passa batido ali como se fosse uma folha. Oi? Tem, porque tem flores, né, cor de rosa. Aí é exatamente, seria uma coisa interessante saber, o bicho, dada essa preferência, ele faz a escolha, né, da coloração correta. Outro exemplo aqui, tem um sapo aqui, né? Todo mundo está vendo as protuberâncias aqui dos olhos do sapo, mas o bicho é maravilhoso. Aqui, esse aqui é outro, louva-a-Deus, já num outro ambiente com uma outra coloração. Bicho-pau, esse bicho aqui, não só ele realmente se assemelha, né, um galho de árvore, mas nós antigamente no departamento de zoologia, a gente tinha um terrário muito grandão, cheio desses bichos-paus. E a grande diversão da gente era passar perto e assoprar. E aí eles balançavam, como se fosse vento, sabe? Diversão de criança, mas a gente pode ser um pouquinho também, né?
Então, ranzinhas aqui, todo mundo achou todas elas? Quantas tem? Todo mundo tá com olho bom, hein? E as cabras aqui? Essa, para dizer a verdade, até hoje eu não sei quantas tem, tá? Alguém tá vendo 4? Putz, eu tô. Eu acho que tem uma aqui, tá? Eu acho que tem uma aqui. Eu acho que tem uma aqui. E aqui. Todo mundo, tá? Volta e meia eu acho que tem uma aqui, mas eu... Tá? Não sei. Mas é bom, né? Esse bicho é bom. Tem muitos exemplos, eu vou dando alguns aqui, só porque eu gosto mesmo. Todo ano aumenta o número de exemplos. Essa lagarta aqui, que também fica nessa postura ridícula, né? Em pezinha. Mas, assim, é uma lagarta que fica aí, estática, nessa posição de galinho de árvore, tá? É boa, bichinha. Então, eu queria dar para vocês exemplos, assim, essa pergunta mesmo que foi feita sobre a questão da escolha de substrato. Alguns poucos exemplos sobre estudos que mostram que isso ocorre na verdade. Um dos exemplos que eu gosto mais, já é um exemplo clássico, muito antigo, é de algumas mariposas de algumas espécies que têm asas rajadas, tá? Então, as asas, deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês... E é um experimentozinho fácil de fazer, porque se você vai numa mata qualquer e você cata algumas mariposas, até em casa eu já fiz isso. Então, se você tem aqui uma árvore, a árvore tem os sulcos assim, né? Então, se você pega essas mariposas, algumas delas, elas têm rajadas nas asas assim. E tem outras que têm essa parte rajada nas asas assim, tá? Aí o que os pesquisadores fazem? Eles pegam essas mariposas, colocam elas sobre o tronco e veem depois em que direção elas se alinham. E assim, estatisticamente demonstrado que a mariposa vira para alinhar as rajadas na asa dela com a direção dos sulcos da árvore. Então foi uma demonstração clássica muito antiga de que o animal, não me perguntem como, tá? Porque essa parte aí eu não estudo. Eu consigo responder por quê, porque ela não é boba. Por quê? Porque a evolução, de alguma forma, configurou os mecanismos neurais dessas espécies para que elas se alinhassem, de certa forma, conforme essas rajadas das asas. Tem um outro estudo que eu lembro também, 2 espécies de lagartos australianos. Um deles é esse aqui, Amphibolurus decresce, e o outro, do mesmo gênero, Vadinapa. Só que esses lagartos têm colorações diferentes. Ambos vivem em pedras, em áreas assim super desérticas, secas, só que um deles tem uma coloração amarelo claro e o outro é marrom escuro. E eles fizeram esse experimento simples também, de soltar esses animais em um ambiente que tinha pedras de ambas as cores e depois fizeram, né, os testes ali para avaliar a frequência de escolha dos substratos diferentes. E demonstraram também que os amarelinhos aqui escolhiam rochas de fundo amarelo e esses aqui escolhiam rochas de fundo marrom, tá? Um outro exemplo também, agora um pouquinho mais, digamos, sofisticado, onde o caso não é o animal escolher o substrato correto, mas ele manipular o substrato para que o predador não visualize ali as pistas de presença dele. No caso aqui são gaivotas. Então as gaivotas fazem ninhos muitas vezes em costões rochosos, né, onde o fundo ali é muito escuro, as pedras são muito escuras. Então os pesquisadores descobriram o seguinte, que quando os filhotes eclodiam, os pais não deixavam as cascas ali no ninho, perto do ninho, porque na verdade os ninhos são bem rasteirinhos, são mal ajambrados, não tem quase nada. As cascas, uma vez o filhote eclodia, ficavam viradas para cima. E aí o que os pesquisadores acharam? Que o predador visual de cima, por exemplo, um atobá, que adora comer, né, um filhote ali de gaivota, tudo. Visualmente fica muito óbvio essas cascas branquinhas contra o fundo escuro. Como ali a gaivota não tinha como transportar tudo para um fundo diferente, claro, o que elas fazem? Elas retiram
essas cascas dos ovos. Elas catam e voam para longe e descartam longe do ninho delas. Então, elas diminuem a chance de um predador fazer essa detecção. Né? Então, vamos falar um pouquinho da segunda predição. Então, a primeira seria essa, né? Da presa poder fazer essa escolha do substrato. Mas e com relação, então, à segunda predição, né? Será que realmente o predador teria mais dificuldade de visualizar uma presa que não tem essa camuflagem mais críptica? Então, acho que todo mundo conhece esse trabalho do Kettlewell, sim, né? Com relação ao melanismo industrial nessas mariposas. Isso aí é um exemplo clássico de evolução rápida. Então, quem fez evolução, quem gosta um pouquinho mais, sabe desse exemplo. Então, esse aqui foi testada por esse pesquisador, o Kettlewell, numa época em que aconteceu o seguinte: as mariposas, elas inicialmente nessa região da Inglaterra, antes de 1850, essa mariposa é a Biston betulária, ela era branquinha, pintadinha, como essa aqui, tá? Depois de 1850, elas começaram a mudar, a população começou a mudar. Então, antes raramente aparecia uma forma melânica dessa mariposa. Mas depois de 1850, essa forma melânica foi se tornando cada vez mais comum. Até o ponto em que todas as mariposas eram melânicas e era raro você encontrar uma mariposa dessa forma, tá? Então, digamos que você estivesse lá em 1850, você fosse um biólogo, você ia passear na floresta lá todo dia e você, sim, numa questão de 4, 5 anos, você tivesse visto essa transformação. Aí você ia pensar, puxa, eu vou fazer um projeto de pesquisa sobre isso, tá? Vamos fazer um projeto de pesquisa sobre isso, né? Então, como é que a gente vai fazer? O que seria, então, uma boa pergunta? Porque a gente vai começar, então, com uma pergunta. Você fez essa observação no campo, você viu essa transformação da população, agora você precisa de uma boa pergunta para fazer sobre uma população de mariposas, que eram claras, se tornaram todas melânicas. O que é uma boa pergunta? Pergunta simples assim, pode ser a base de um estudo clássico que está aí, né, comemorando mais de 100 anos de UAU. É exatamente isso, a pergunta pode ser algo assim: o que é que transformou essas mariposas? Tá? Se a gente quisesse, né, colocar de uma forma um pouquinho mais sofisticada, a gente pode, para ninguém falar nada, porque é um estudo científico, vamos botar uma palavra bonitinha no negócio. Mas a pergunta é essa: por que o melanismo se tornou comum? Tá? Então, você já gerou a sua pergunta. É isso que eu quero que vocês façam na proposta que vocês vão estar desenvolvendo. Uma pergunta qualquer. Não existe pergunta boba, tá? Alguém sabe por que o céu é azul? Toda criança faz essa pergunta: por que o céu é azul? Demorou muito tempo para ter essa resposta, tá? Então, o Kettlewell, você fez essa pergunta, então, agora você vai gerar o quê? Você fez a pergunta, você vai gerar hipóteses, né? Então, vamos gerar uma hipótese aqui. Por que o melanismo se tornou comum? Mudança do ambiente. Vamos um pouquinho além, mais específico. Se tornou vantajoso. Sim, mas a gente ainda não respondeu exatamente se é mais vantajoso. Mas por que é mais vantajoso? Ó, alguém que já sabe, conhece o estudo, ele já sabe alguma coisa mais sobre isso, porque, né? O Kettlewell, na época, ele chegou à seguinte conclusão: que essa população, ele chegou à conclusão antes de testar, mas ele tinha que colocar na forma de uma hipótese. Ele percebeu que os troncos das árvores da floresta também estavam escurecendo, tá? Não era só a população que estava se tornando melânica, na verdade, os troncos das árvores estavam ficando cobertos com fuligem. Por quê? Porque a área em que eles viviam estava se tornando cada vez mais industrializada. Então, por causa da poluição, os troncos estavam escurecendo, tá? Então, aí,
Ele fez ele propôs, então, uma resposta àquela pergunta. Por que o melanismo está se tornando mais comum nessas mariposas? A resposta dele, que ele está sugerindo, é a hipótese dele. A hipótese dele é: o melanismo se tornou prevalente porque formas escuras seriam menos óbvias nos troncos das árvores, escurecidos devido à poluição industrial. Vocês mesmos aqui responderam isso para mim. Então, vocês estão vendo que a resposta de qualquer pergunta, quando colocada de uma forma assim assertiva, é a sua hipótese. Tá? Por que eu sou baixinha? Não me alimentaram direito. A minha hipótese. Competição entre irmãos. Porque, sei lá, e aí você vai, qualquer pergunta você pode ter uma resposta na forma de uma afirmação que vai ser a sua hipótese, tá? Então, agora, o que é o próximo passo nesse processo? Você teve uma pergunta, você tem agora uma hipótese. Vamos gerar uma boa predição que seria testada. Para você testar essa hipótese aqui, você tem que gerar predições. Tá? E você gera predições olhando a sua hipótese e colocando ela numa forma em que você fala: se isso aqui for verdade, então eu espero que alguma coisa aconteça, né? Então vamos olhar isso daí. Se a hipótese do Carroll for verdadeira, ou seja, você pode olhar e falar assim: se for verdade que o melanismo se tornou prevalente porque as formas escuras seriam menos óbvias nos troncos das árvores, aqui tem a minha hipótese. Eu só coloquei essa partezinha antes. Se isso for verdade, o que vocês acham que pode ser uma consequência disso? Você aqui no começo, você levantou essa história porque elas se dariam melhor, não é? Isso você já tinha pulado para a predição, né? Qual é a predição que surge aqui? Se isso é verdade, o que você pode esperar ver? Menor taxa de predação em quem? Nas formas melânicas, tá? Você pode colocar isso de duas formas: menor taxa de predação em formas melânicas, ou então uma maior taxa de predação nas formas não melânicas, não é? Então, basicamente, é isso que aconteceu. O que a gente poderia esperar que acontecesse no caso aqui. Se a gente olhar aqui, isso é o que o Carroll estava enxergando nas observações naturalísticas dele. Aqui nós temos um tronco pré-poluição, e aqui você tem os musgos clarinhos na árvore e tudo, e vocês estão vendo claramente aqui uma forma melânica. Se você fosse um passarinho, qual é que você poderia enxergar melhor? Se é o passarinho, aqui tem a forma melânica, aqui tem a outra. Qual é que você vai atacar? Não é? Então, o Carroll pensou nisso. Ele falou: puxa, se eu fosse um passarinho, nossa, eu ia atrás dessa, tá? É por isso que as formas melânicas estão se dando mal. E aí, num tronco de árvore pós-poluição, quem é que o passarinho vai enxergar? Tá? Então, ele propôs exatamente essa questão. A força seletiva, que era do predador, que conseguia enxergar melhor a forma mais contrastante com relação ao tronco da árvore. Como é que você vai testar, então, essa hipótese? Tudo bem, você elaborou a pergunta, fez a sua hipótese, você gerou predições. O que você tem que fazer? Vamos agora limpar a floresta inteira com uma escovinha para testar? Como é que a gente faz, então, para testar essa hipótese tão bonita? Bota no viveiro, tapas de cor diferente, bota todo mundo escutou o que ela falou? Vamos colocar num viveiro. Então, aqui nós temos um método experimental que surge como uma solução, porque às vezes a gente não tem tempo de ficar esperando, ou meios, né, de ficar esperando a natureza fazer alguma coisa. Então, o Carroll fez um experimento super simples, onde ele colocou, num cativeiro, ele colocou aves, aí ele colocava os troncos de árvores de cores contrastantes, e ele pregava mortas, tá?
Ele pregava as mariposas de cores contrastantes ou não, e aí ele só via qual a incidência, né, de ataque dos passarinhos num tipo versus o outro. Um experimentozinho simples, como eu digo, não é rocket science, baratinho, baratinho, e, pô, testou um troço clássico sobre evolução rápida, né, que ocorre na natureza. Então, isso aqui é um exemplo de um experimento clássico, barato, sem grandes coisas, mas que mostrou algo muito interessante. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo de um estudo também, só que agora já um pouquinho mais sofisticado, exigiu um pouquinho mais de dinheiro, no caso. Então, esse aqui é um experimento que foi feito pela Alexandra Petrevics e o Alan Camille, e esses pesquisadores, eles têm muito interesse na área de aprendizado e na parte cognitiva dos animais. E eles fizeram um experimento agora também em laboratório. Eles queriam ver qual era a, digamos assim, a capacidade de aprendizado de um animal, né? No caso, eles usaram corvos, de aprender a detectar essas presas em substratos corretos ou não. Então, eles usaram corvídeos. Por que eles usaram corvídeos? Alguém sabe? Eles são muito, muito inteligentes e fáceis de treinar. Inclusive, eu tive uma aluna, muitos anos atrás, de mestrado, que trabalhou com a gralha, aqui do Cerrado Central, e ela me fala, não, eu estou seguindo aquele grupo de gralhas, não sei o que. Eu falava, você tem certeza que não são elas que estão te seguindo, tá? Porque elas são muito observadoras. Então, assim, são muito espertos. Então, muito experimento é feito com corvídeo. O que eles faziam? Eles primeiro treinavam esses corvos projetando slides, e o corvo tinha que bicar uma chavezinha e ganhar uma recompensa quando ele detectasse a mariposa. Então, eles projetavam a mariposa em substratos diferentes, e o corvo, quando ele detectava a mariposa, ele bicava. Se ele detectasse corretamente, tinha uma mariposa ali, ele ganhava uma recompensa, ganhava uma minhoquinha. Mas, se ele bicasse espertamente, tentando ganhar sem ter mariposa alguma, ele não ganhava nada. Então, a punição dele era que ele não ia ter uma recompensa. Então, rapidinho, eles aprendiam que não dava para colar ali nessa história, que ninguém ia ser tapeado por eles. E eles, então, descobriram o seguinte, que a detecção dessas mariposas crípticas contra o substrato correto, realmente era eficiente ter essa coloração críptica, porque os corvos detectavam de 10% a 20% menos quando a mariposa estava no substrato que ela ficava camuflada. Então, assim, os corvos eram treinados mesmo para ficar inspecionando, olhando, falando, puxa vida, será que não tem uma mariposa aqui? E aí ele sabia que se ele bicasse o negócio, ele não ia ter outra chance ali, ia passar o próximo slide. Então, eles ficavam espertos para isso. Eles realmente inspecionavam o slide. Mas mesmo assim, quando estava um negócio assim, essa mariposa aqui, por exemplo, passava despercebido. Então, com isso, esses pesquisadores puderam mostrar que faz sentido a evolução, assim, lapidar essa camuflagem. Ok, então esses dois pontos aí, passados isso, né, vamos falar de uma outra possibilidade agora. Às vezes o animal não tem uma coloração críptica, não tem como se camuflar, ele está ali, ele é óbvio, o que ele faz também pode ser óbvio para os predadores. Mas às vezes ele pode remover evidências que mostram a um predador que ele estava ali ou que ele está ali, né? São colinhas para o predador que ele vai tirar. Digamos que um predador está procurando a sua presa visualmente. Por exemplo, eu vou te dar eu não sou um predador, assim, não o tempo todo, mas na minha casa eu tenho alguns arbustos que ficam de alguma forma, que às vezes eu olho o arbusto, eu não estou vendo nada no arbusto, mas embaixo eu vejo um monte de pelotinha de fezes. Eu já corro lá dentro, pego um spray de inseticida e ataco o meu arbustinho ali, de alamanda, tudo para tirar, porque eu sei que ali tem lagartas. Por quê? Porque eu detectei uma evidência da presença das lagartas. Então, são essas coisas que predadores podem fazer. Mas a presa também tem como
diminuir essa possibilidade. Então, o que uma presa pode fazer nesse caso? Tá? A hipótese aqui, se eu pergunto para vocês, vejam aqui, eu dei para vocês uma situação, o predador procura visualmente a sua presa. Eu coloquei isso na forma de uma pergunta, o que a presa pode fazer? A resposta aqui é uma hipótese, né? A hipótese é essa, bem geral, presas têm táticas para evitar que a evidência de sua atividade de alimentação, por exemplo, seja usada pelo predador para localizá-las. Tá? Vamos lá para a próxima coisa. Bom, antes de eu fazer aqui, dar para vocês isso daqui, que tipo de predição vocês podem gerar com base nisso? Não, eu vou fazer uma pergunta. No caso da gaivota que tirava os ovos... A casca, ela está removendo a evidência. Uhum. Tá? E no caso, por exemplo, de um pássaro ou até de um mamífero pequeno que limpa e remove as fezes dos filhotes, por exemplo, também estaria eliminando odor. Isso. Todo mundo ouviu a pergunta aqui, que é assim, mamíferos, por exemplo, que removem, às vezes, as fezes de filhotes, etc. Ou passarinhos fazem a mesma coisa. Eles estão removendo evidência, no caso, olfativo. Tá? Se você quiser conversar com o Carlos, fez um experimento, ali, conversa com o Paulo, junto com ele, sobre isso, né? Remoção de evidências que às vezes são usadas não por predadores, no caso, mas por gente mal intencionada. O fato dos mamíferos, por exemplo, limpar a placenta dos filhotes também? Possivelmente, mas você tá sugerindo uma hipótese. Por isso que é interessante, isso, quando vocês começam a gerar perguntas, o que vocês estão possivelmente gerando são hipóteses de trabalho. Porque não tem estudo sobre tudo isso. Qualquer pergunta que surja para vocês, eu posso dizer, provavelmente 70% de chance que não tem nada feito sobre essa pergunta que vocês estão fazendo. Né? Mas aqui, se você tem uma hipótese como essa, a gente pode gerar predições, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, porque talvez seja um pouquinho longe demais, no sentido de que o pesquisador, não o predador, o pesquisador aqui já tinha muitos subsídios para ele lançar essas predições. Mas baseada naquela hipótese, né, de que presas vão fazer tudo possível para remover as evidências da sua atividade, da sua presença, algumas predições que poderiam ser testadas nesse caso, essa aqui, por exemplo, presas vulneráveis em comparação com presas não vulneráveis, vão se comportar de forma diferente nesse quesito. Então, uma presa que tem uma susceptibilidade maior a ser predada, ela vai investir mais em retirar as evidências da sua presença. Já uma presa potencial, que a chance dela ser predada é muito baixa, ela talvez não faça isso, né? Uma outra possibilidade, e novamente, para você mostrar isso empiricamente, cientificamente, você tem que realmente comprovar. É essa aqui, um predador realmente utiliza as evidências deixadas pelas presas potenciais para encontrá-las. Eu uso, quando eu vejo lá meu arbusto com as fezes de lagartas lá embaixo, eu estou usando aquela evidência. Se eu fosse um predador de lagarta, eu provavelmente usaria isso também. Então, eu vou mostrar para vocês alguns estudos ou resultados de estudos feitos com base nessas predições. Esse pesquisador da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, Bernard Heinrich, ele fazendo enquetes, fazendo censos, etc., ele demonstrou o seguinte, que as presas, no caso aqui, ele trabalhava com lagartas de mariposa, lagarta de borboleta. Ele mostrou o seguinte, que as presas, elas se distanciavam dos locais de alimentação que elas tinham durante o dia. Então, assim, elas se alimentavam de noite e de dia, que as aves são mais ativas, essas lagartas, se mandavam daqueles locais. Em vez delas ficarem à vista, em cima das folhas, etc., elas se escondiam. Então, isso aqui foi uma coisa bem geral que ele mostrou. E
Ele trabalhou basicamente com essa lagarta aqui, para mostrar isso aqui, a Sphaecodina abboti, e aí ele descobriu o seguinte, que de noite elas ficavam num local e de dia no outro. Então, de noite elas ficavam nas folhas, em cima das folhas, muito óbvias, se alimentando à vontade. Quando o dia começava a raiar, elas se metiam debaixo, se alinhavam com os caules e ficavam quietinhas. Por quê? Porque o maior predador dessas lagartas são aves. Então, elas dificultavam a captura. A outra interessante também que ele acabou demonstrando, eu não vou mostrar os detalhes do estudo porque são mais densos, né? Mas mesmo pesquisador, essas lagartas dessa outra espécie, Catacola cerogama, elas se alimentavam. Então, se vocês forem olhar aí fora, passear em um lugar, geralmente com um cerrado é melhor, essas plantas aí são todas introduzidas ornamentais. Vocês vão perceber que tem um monte de folha, comida, né? Um monte de folha esburacada. Vocês podem assumir certamente que uma lagarta andou ali. Essas aqui, o que elas faziam? Elas comiam à vontade aquela folha ali, mas depois elas cortavam a folha. Tá? Espertinhas, né? Pois é. Então, assim, alguns exemplos de que isso realmente acontece. Mas aí a gente se depara com aquele negócio. Todos esses são exemplos, digamos, descritivos, né, de uma coisa, um fenômeno na natureza, mas você pode usar isso aqui de uma forma experimental, fazer um trabalho experimental que vai dar uma evidência mais sólida daquilo que você está querendo demonstrar. Então, como é que você pode testar se isso que essas lagartas estão fazendo realmente vai protegê-las? Isso aqui a gente está assumindo, né? Tá, você descobriu que elas fazem isso. Ela corta a folha. Que espertinha. Mas, será que isso realmente vai proteger essas lagartas? Ou então, elas ficarem no caule? Pois é. Assim, e ficar no caule, será que é melhor mesmo? Como é que você testa isso? Porque isso seria o próximo passo, né? Se vocês vão desenvolver uma proposta de trabalho e eu desse para vocês aqui todos esses passos. Está aqui o fenômeno, está aqui essas observações. Desenhe agora um experimento que vai me convencer disso. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, para comportamento animal, às vezes um P de 0,25 já é um indício que está ajudando, só que aí... 0,05. Então, 0,05. Tá. Só que às vezes você tem um P maior, só que para comportamento animal já dizer que não. Entendeu? Porque às vezes é um negócio que já é uma pressão, só que não atingiu 0,5. Tá. Então, a dúvida dele é uma dúvida estatística, na verdade. A dúvida é uma dúvida estatística, não sei se todo mundo ouviu. Ele diz que há estudos onde você já tem um P, digamos se fosse um P de 0,08, tá? Quer dizer o quê? Que a chance daquilo que você está vendo está acontecendo ao acaso é de 8%. Ou de não ser ao acaso, é de 8%. Em todos os estudos científicos, inclusive de comportamento, o mais tradicional é você usar um P, né, uma probabilidade daquilo que você fez o teste estatístico, tem que ser menor do que 0,05. Ou seja, a chance de aquilo estar acontecendo, por acaso, randomicamente, é menor do que 5%. Aí você acredita que aquele fenômeno seja real. Isso para todos os estudos. Se você não consegue atingir com o seu estudo um P menor do que 0,05, aí você bate a cabeça contra a parede, fica desesperado, não vou conseguir publicar isso nunca. Tem que aumentar o seu tamanho amostral, geralmente. Mas e se não der mesmo, é porque não tem. Aí você tem que lançar uma hipótese alternativa e ir testando. Porque o objetivo da ciência não é você comprovar a sua hipótese, é você rejeitar a sua hipótese. Infelizmente, é muito mais difícil de você publicar também. Mas tudo bem. Quem disse que a vida é fácil, né? Então, vamos olhar um método aqui comparativo, tá? Porque foi isso que o Heinrich fez. Ele usou um método comparativo e ele comparou um método de alimentação de presas vulneráveis, ou seja, como é que essas presas se alimentavam, né? Como é que elas faziam, onde que era a maneira delas se protegerem era basicamente a camuflagem. Então, isso eram presas
lagartas, né, que eram verdinhas ou marronzinhas. E aí ele comparou como que essas espécies com coloração críptica faziam a sua alimentação em comparação com presas não vulneráveis. Então, nós temos muitas lagartas que, sinceramente, é melhor você nem chegar perto. Vocês todos conhecem essas lagartas, né? Elas são lindas, geralmente. Tem umas que parecem árvores frondosas andando, verdinhas. São, às vezes, listadas, super coloridas, ou que balançam os pelos compridos. Não cheguem perto dessas. Inclusive, minhas filhas, quando eram pequenas, eu falava para elas, se for bonito, colorido, não chega perto, né? Por quê? Essas presas são presas tipicamente não vulneráveis. Elas são tóxicas, né? Elas têm espinhos, têm pelos, têm toxinas. Então, o que o Heinrich fez? Ele comparou como que essas lagartas somente crípticas ou camufladas se alimentavam e comparou essas com essas lagartas mais tóxicas. Isso ele fez com uma abrangência taxonômica enorme, ele usou muitos exemplos. E ele viu o seguinte, que as presas não vulneráveis, que são essas tóxicas com espinhos, elas estavam um pouco se lixando para onde elas ficavam durante a época em que elas estavam se alimentando, durante o dia, durante a noite, elas ficavam ali mesmo, tá? Não ficavam correndo para um lado para o outro, não, ficavam à vista. Então aqui novamente um exemplo descritivo, né, com grande abrangência, em que ele mostrou que bichos que são mais tóxicos ou não são menos vulneráveis, eles não se preocupam muito em remover qualquer tipo de evidência da presença deles. E aí ele ainda tem um outro exemplo de como trabalhar com isso daí, que foi o método experimental, que aí ele olhou para o outro lado da moeda. Ele olhou a habilidade que pássaros teriam de aprender a inspecionar folhas danificadas. Tudo bem que a gente fala, não, é para isso que serve, o bichinho está cortando a folha, é porque para isso vai prevenir, então, que um passarinho detecte, né, aquela folha toda furada. Como é que você testa isso? Será que passarinho consegue mesmo saber essas coisas? A gente tem às vezes é uma impressão, um exemplo disso. Ontem eu li um trabalho que acabou de ser publicado, absolutamente fantástico, do qual eu entendo somente uns 30% do trabalho, mas que mostra que pássaros enxergam as linhas magnéticas da Terra. A migração delas se faz baseada na visão, sabe, foi publicada agora, nessa última semana. Elas têm umas proteínas nos olhos que permitem, aí você parte para aquela parte mesmo de como que elas conseguem fazer isso, que é meio incompreensível. Mas essas coisas que você fala, nossa, mas que coisa, que habilidade inacreditável. Isso aqui não é tão inacreditável, né? Mas como é que você testa se passarinhos inspecionam folhas danificadas? Então, não sei se todo mundo escutou, a sugestão é de que você faça isso em laboratório, experimentalmente, você teste se os passarinhos, então você pode manualmente danificar as folhas e ver, né, se eles vão aprender a associar isso com alguma coisa. Não sei se foi bem isso que você falou, mas então, é exatamente isso. Vocês estarem vendo que o Rocket Science é publicado em lugares como, não é Rocket Science, porque não é caro, se é conseguir um aviário, você conseguir umas arvorezinhas, que você compra ali na esquina, aí você vai lá e coloca. Ele colocou um aviário com 10 árvores, 2 das quais tinham folhas danificadas. Ele foi lá com um negocinho daqueles de furar papel, furou as folhas todas, tá, nessas 2 arvorezinhas, colocou nessas 2 árvores, ele colocou as recompensas, ele pegou lagartas e grudou as lagartinhas nessas 2 arvorezinhas, e depois ele soltava os passarinhos lá, e fazia as rodadas de pássaros, onde ele girava essas arvorezinhas. A cada rodada ele colocava os passarinhos lá e via a frequência com qual esses passarinhos iam nos locais corretos. Então, basicamente, é algo assim. Tinham 2 arvorezinhas de folhas todas danificadas, essas 2 arvorezinhas. Ele, então, associava as lagartinhas, né? Claro que eu tinha que botar as lagartinhas aqui. Então, ele colocava as lagartinhas aqui,
e depois ele então soltava os passarinhos e via como é que o passarinho se comportava. Aí ele tirava todos os passarinhos, recolocava as lagartinhas, girava as arvorezinhas para ver se eles iam realmente atrás daquilo que estava danificado ou se eles voltavam simplesmente ao mesmo local de árvore e não tinham aprendido nada sobre as folhas danificadas. E ele mostrou que os passarinhos, eles olhavam primeiro, eles não iam só nessa arvorezinha, só porque tinha uma arvorezinha aqui, não. Se essa arvorezinha tivesse aqui, eles olhavam rapidinho e iam direto lá, onde estava com as folhinhas danificadas. Então... Não deveria não ter lagarto? Não, olha só, o que ele queria que aprendesse a associar? Sim, ele queria ver se os passarinhos associavam que a folha tinha lagarto, beleza. Mas... Essas lagartas eram as bobas, elas não faziam nada. A lagarta não fazia nada, porque elas estavam grudadas lá. Então, veja só, o objetivo, eu não sei se vocês entenderam a pergunta, ela queria saber se as lagartas... Porque, na verdade, eu imagino assim, tu botaria as árvores danificadas sem as lagartas e observaria se eles entrariam naquele comportamento de extinção. De constantemente buscar as folhas danificadas. Não, mas aí... Eles entenderam que eles sabiam, instintivamente, ou pela evolução, de que aquelas árvores deveriam ter lagarto. Mas isso aí, você já está assumindo que elas têm esse aprendizado. Isso. Então você... Mas assim, ele queria ver se as aves faziam a associação. Você pode até depois ver, se você tirando as lagartas, quanto tempo leva, isso já é um outro experimento, quanto tempo leva para essa associação de aprendizado se desfazer, se você não tiver recompensa. Mas assim, o que ele queria mostrar é que passarinho tem toda a capacidade de fazer associação e de procurar uma árvore com buraquinhos nas folhas. E ele demonstrou isso, tá? Ele danificou todas as folhas, mais ou menos do mesmo jeito, não? Todas as árvores? Olha, eu não lembro dos detalhes, não, só de 2 árvores, tá? Então só essa aqui são os buraquinhos aqui, ó, só essa e essa aqui. Então, ele tinha 10 arvorezinhas, das quais 2 ele danificou algumas. Eu não sei, não lembro. Ele estava tudo assim, estatisticamente controlado. Eram 10 folhinhas com 10 picotes. Você tem que ser tudo certinho, né? Tá? Não, eram 2 árvorezinhas só. Bom, então, as evidências, nesse caso aí, sugerem realmente que o pássaro consegue detectar as presas por esse tipo de evidência, nesse caso que ele fez. A outra coisa também, que os estudos desse mesmo pesquisador cumulativos, né, ao longo do tempo, mostrou que espécies mais comestíveis, que não têm defesas químicas e tudo, que a seleção natural, nesse caso de espécies mais vulneráveis, favorece aqueles indivíduos que conseguem remover qualquer evidência, seja ou se escondendo, seja removendo a evidência mais direta, né? Então, isso aqui são coisas que estão se acumulando. Bom, eu vou passar para outra categoria agora, que é o seguinte, nesse caso aqui, são todas estratégias que presas usam para não serem detectadas, né? Eu vou me camuflar, vou me colorir, vou me esconder, vou tirar todas as evidências da minha presença. Ó, Deus, não deu certo. O predador me viu, tá? Então, nem tudo está perdido. Existem também, a evolução pode ser prestativa nesse caso. Existem também táticas anti-captura, e aqui são várias. O que uma presa pode fazer se ocorre a detecção? Então, como eu sempre falo, se você se imagina na situação de uma presa, que às vezes a gente se imagina, mas se entra um tigre naquela porta ali. Bom, primeiro meu marido tem que correr rápido de lá, viu, Carlais? Mas e vocês que estão aí colados nessa porta? O que vocês vão fazer? A janela. Então, a primeira tática anti-captura aqui é a corrida, né? Vamos se... Mas e outras coisas? E se não der? Se a janela não abrir?
Finge de morto, aqui, essa é uma tática minha favorita. Quando eu era criança, eu via uns filmes horrorosos de vez em quando, onde aquelas guerras, né? E eu falava, meu Deus, parece uma guerra aqui, eu vou fingir de morta a guerra toda. Até o dia que eu vi um filme horrível, onde eles iam lá e davam os tiros nos que já estavam ali no chão. Aí eu falei, putz, não dá. Nem isso. Mas fingir de morto existe, a gente sabe, né? Então, o que fazer, tá? Então, vamos olhar algumas dessas táticas anti-captura. Uma delas é você dificultar essa captura, tá? Se o predador já está ali, está em cima de você, o que a gente faz? Tem muitas coisas interessantes, para dizer a verdade. Reações inesperadas, tá? Algo que o predador não está esperando. Porque o predador, tudo bem, ele é o predador, mas o predador, ele também pode se machucar. Ele também não quer ter danos ali. Então, muitas presas têm reações que assustam o predador. Então, nós temos exemplos inúmeros aqui. Eu não sei se vocês algum dia já na vida já tentaram pegar algum bicho com a mão e esse bicho fez alguma coisa que te assustou horrivelmente. Tá? Eu já tenho várias experiências desse tipo. Até experiência que não é nem um predador. Eu me lembro no campo uma vez, numa disciplina de zoovertebrados. A gente deu um passarinho para o aluno segurar. Eu nunca tinha pego um passarinho na vida. Ele pegou o passarinho apavorado. Passarinho desse tamanho. Ele pegou o passarinho assim. O passarinho se debateu, ele deu um grito. Aí o passarinho... O passarinho se deu bem. Foi inesperado aquele negócio. Enfim, todo mundo sabe que essas coisas acontecem. Então, lagarta com a vespa, tá? Tem algumas reações aqui. Nesse caso, a vespa, ela está tentando, no caso aqui, pegar essa lagarta para colocar ovos. Não é bem um predador, ou então pegar mesmo a lagarta. A lagarta tem uma série de reações diferentes, né? Algumas regurgitam uns fluidos horrorosos ali, que o predador já fica meio assim, a vespa, né, já fica meio desconcertada com essa reação. Ou então elas se debatem terrivelmente, se deixam cair, às vezes elas estão numa folha, ela some, sumiu, ela cai da folha, tá? E tem algumas estratégias até mais interessantes de reações inesperadas. Tem um trabalho de um colega meu, antigo já, esse trabalho da Unicamp, Paulinho Oliveira, o pessoal dele lá. Aqui tem uma lagarta, tá? Aqui tem o que ela comeu dessa folha aqui. Essa lagarta é muito predada por formigas. E o Paulinho, nesse trabalho, ele mostrou o que essa lagarta faz quando ela está sendo encurralada aqui nessa folha pelas formigas. Sabe o que ela faz? Faz cocô. Isso aqui é uma ponte de fezes. E rápido. Tá? Então, ela constrói uma pontezinha de fezes, se manda lá para a ponta, e as formigas ficam ali. Bom, essa ponte não está muito segura, tá? Especialmente quando tem que ser várias formigas para atacar essa lagarta. E pronto, ela resolveu o problema dela. Não ficou totalmente na merda, mas ficou, entendeu? Então, negócio resolvido, tá? E esse trabalho dele aqui é maravilhoso, né? Foi publicado num periódico muito bom e foi um negócio assim de fenômeno. Deixa eu mostrar para vocês algumas outras estratégias interessantes. Você ainda faz parte das reações inesperadas? São ainda reações inesperadas para aquele... De vez em quando eu perco aqui o fluxo, né? Mas quem é organizado, né? Eu sei. Está ainda organizado, mas ainda é reações inesperadas. Essa aqui tem a ver com vigilância, mas é uma reação inesperada também que está um pouco sem explicação. Muitas vezes antílopes e às vezes até algumas zebras se deparam com leões no seu ambiente e, ao contrário daquilo que a gente esperaria, que seria que esses bichos, sabe, se mandassem, sumissem, o que eles fazem? Eles fazem uma coisa muito contraintuitiva. Eles olham lá para o leão e ficam dando saltinho, pelo amor de Deus, né? Um negócio assim meio peculiar.
essa gazela de Thompson aqui, esse comportamento tem 2 nomes, mas o mais comum é storing em inglês. Então eles ficam dando saltinhos, olhando lá para o leão, pulam para um lado, pulam para o outro. E o que as pessoas acham é que isso aqui, a função desse comportamento bizarro chamado storing, seria uma maneira que o animal tem de desconcertar o predador no sentido de, olha, eu já vi que você me viu, estou aqui, não estou com medo, estou pulando. A mensagem para o predador é, você vai gastar muita energia, você não vai me pegar. Tá? Agora, a função disso aqui realmente continua desconhecida, tem alguns estudos e tudo mais, é possível que seja isso também, para desconcertar um pouco. Será que não seria, porque, por exemplo, assim, muitas vezes fêmeas, quando estão com filhotes, elas atraem, né, os predadores para longe das crias, de uma forma de... Pois é, assim, você tá, novamente são hipóteses, chamar para outro. Pode ser uma hipótese, né? Tem que ser testada. Fale. O mobbing é uma outra coisa. O mobbing é um ataque em grupo. Eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta dele. Mobbing, a palavra é M-O-B-B, né? 2 Bs e N-G, mobbing. É um ataque conjunto de vários indivíduos em cima do predador. E a gente vai até usar, é uma categoria que eu vou falar aqui. Então, encarar o predador é uma forma de você dar uma mensagem para o predador e desconcerta o predador. Desconcerta porque você também, a presa, né, ela dá uma mensagem de força ali. Estou te encarando, não tenho medo, tá? Então, é uma maneira de desconcertar. Não precisa ser necessariamente um ataque, mas só já mostrar que você já viu aquele predador, já tira até a força da surpresa, né? Bom, vamos passar então para a próxima aqui. Nesse caso, geralmente, o que os leões fazem? Eles desistem. Saem com fome. Né? Mas digamos que não deu certo, tá? O bicho fez o que pôde, sei lá, regurgitou alguma coisa, se debateu, mas o predador falou, não, meu filho, eu tô com fome, é você mesmo. Então, ele vai atacar agora essa presa. O que a presa ainda pode fazer? Então, em muitos casos, evoluíram adaptações para desviar o ataque do predador. Fala. Voltar? Oi? Sim. As duas coisas, tá? Uma reação inesperada no sentido de que o predador já está ali e espera que a presa vá ficar quietinha naquele local. Agora, aqui também, lembre que eu dividi em categorias, digamos que didáticas, mas muitas vezes, assim como o mobbing, ou seja, alguma coisa, você poderia encaixar essas coisas em categorias diferentes. Sei que as pessoas gostam de caixinhas, né, bonitinhas, mas, tá? Mais ou menos. Podem ser em grupo também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode ser um grupo inteiro. Reações inesperadas podem ser individuais e podem ser em grupo. Você poderia considerar que sim, tá? Dependendo do predador. Porque você encarar o predador, a presa vulnerável, encarar o predador, dá uma mensagem desconcertante no sentido de que o predador ali, ele espera que a presa fuja. Se a presa vira e encara um predador, isso assim, suscita uma dúvida no predador. Será que eu estou avaliando mal? Vocês já viram, por exemplo, assim, em filme tudo é muito comum. Eu gosto de observar gente também, né? Gente é muito bom de observar. Num bar, se você tem uma discussão entre 2 caras, as coisas às vezes vão ficando acaloradas ali, um bate na mesa, outro bate, aí um grita, o outro grita, aí um levanta. O que é isso? Quando ele levanta? É uma maneira dele fazer uma coisa até meio inesperada, ele não tem predador e presa, mas são reações de mensagens que estão sendo trocadas ali. Se o outro levanta e ele é 10 centímetros menor, eu já aposto com você que a briga já acabou ali, né? Mas
Mas será que tudo que é inesperado pra gente é inesperado pro predador? Eu acho que a gente tem que testar essas Por coisas, exemplo, tá? Eu vou muito pro Piauí, porque a família do meu pai Aham. e tem uma árvore que tem 2 sabiás. E toda vez que aparece um falcão, um urubu, qualquer coisa, eles partem pra cima. É um E mobbing. aquilo é uma coisa muito inesperada pra gente, que os sabiás são desse tamanho e passam. Isso aí é uma reação que eu não colocaria como uma reação inesperada nesse sentido, porque é um ataque real. Mas, assim, pode ser considerado também inesperado, tá? Então, assim, eu estou colocando em categorias que não necessariamente se prestam a todos os exemplos. Mas vamos falar de um desvio do ataque do predador. Quando o predador vai atacar, o que um animal pode fazer, tá, quando já ocorre esse ataque? Então, se você é uma presa e tem uma onça e ela ataca você, ela está no ar, o que você faz? Você não tem como correr mais, tá? Aqui, a onça está aqui, vamos ver as reações inesperadas, ou seja lá quaisquer outras. Você está aqui, a onça saltou. O que você faz? Ó, ela fez um movimento aqui instintivo, grita. Eu acho que eu aposto mais aqui, ó. Você vai agachar e você vai fazer o quê? Você vai cobrir a cabeça. Mesmo vocês não pensando nisso e sabendo que vocês vão fazer isso, eu aposto com vocês que é isso que vocês vão fazer, tá? Então, uma das coisas principais que a gente vê no reino animal, frente a um ataque de predador, é que o animal esconde a parte mais importante dele, que é a cabeça. A cabeça é a fonte de todo o resto. E a gente vê isso, assim, em termos taxonômicos, de uma forma muito abrangente. A gente vê em tartarugas, em crustáceos, em tatus, em porco-espinhos, em baratas, equídenas, uma variedade de artrópodos. Um ataque de predador. E para onde que o predador geralmente lança o seu ataque? Cabeça e pescoço. O predador não quer se machucar. Ele quer liquidar com a presa o mais rápido possível. Tenta, em geral, atacar a cabeça primeiro daquela presa. E a presa tenta esconder a sua cabeça, tá? Então, isso seria uma primeira maneira, digamos, de conseguir desviar o ataque do predador para uma parte menos vulnerável do corpo. Seria escondendo a cabeça. Uma outra coisa que a gente vê também com bastante frequência, que eu coloquei numa outra categoriazinha só para diferenciar, seria redirecionar o ataque. Então, em termos evolutivos, a presa, digamos que a evolução sugeriu algumas adaptações para modificar essa questão de onde o predador vai atacar a sua presa. Já que o predador costumeiramente ataca a cabeça, o que a natureza, então, produziu? Tá? Produziu colorações em muitos animais que fazem com que o predador redirecione o seu ataque de forma errada. Então, o que mais chama a atenção de um predador quando ele quer achar a cabeça da sua vítima? Olhos, tá? E olhos, assim, se você olha isso aqui, você fala, nossa, que perfeição, não, são olhos. Aqui nesse bicho, inclusive, eu achei bem impressionante, porque se você olha a coloração de muitos animais, você vê aqui, esse aqui, o olho dele aqui, esse olho falso, é melhor do que o olho verdadeiro, né? Além disso, o olho verdadeiro dele, se vocês olharem, essas listinhas aqui confundem bastante, fazem com que esse olho aqui não se ressalte muito. Aqui, idem. Muitos animais têm uma faixa preta bem em cima do olho. Aliás, soldados também usam esse tipo de camuflagem, tá? Se você for em guerra, se você for ver essas coisas, você vai ver que muitos soldados fazem uma camuflagem para camuflar o quê? Os olhos, né? Então, esse aqui você vê que o olho aqui não tem nada de faixa preta, que ficou bem evidente. Então, um predador que vai atacar esse peixinho, pega ele na cauda. A cauda ele pode dispensar, né? Então, se a gente faz essa observação na natureza, a gente pode chegar à seguinte hipótese, né? Por quê? É uma hipótese, tá? Eu estou falando para vocês uma coisa aqui, será que é mesmo? Já tem teste que fale que, sim, é para isso que servem essas bolinhas? Nas borboletas, no caldo. Para ser muito sincera, não tem muito trabalho sobre isso, apesar de ser o que todo mundo acha,
Eu vou falar para vocês que não tem muito estudo. Então, a hipótese é, cabeças falsas, né, com esses olhos, induzem mais ataques, tá? Então, é um trabalhinho legal para se fazer. Eu vou falar para vocês de um estudo que foi feito sobre isso, que não me convenceu totalmente, mas tá aí. Foi um estudo comparativo, e esse pesquisador, ele ranqueou espécies de borboletas com relação, primeiro, à perfeição dessa cabeça falsa. Quão realmente reais eram esses olhos para induzir a um predador achar que os olhos eram em outro canto, tá? Esse aqui em particular, eu acho, assim, pelo amor de Deus, né? Que coisa é essa aqui? Então, se você é uma ave, você vai atacar essas borboletas e você poderia pensar em atacar onde? Né? Você vai dar uma bicada para acabar logo com esse bicho. Aonde é que você vai bicar? Supostamente você vai bicar aqui onde estão os olhos, né? Arrancar logo esse pedaço aqui, estou arrancando a cabeça desse bicho. Pá! Tá? Mesma coisa aqui. Então, ele trabalhou com borboletas no campo, ele coletou as borboletas e aí ele contabilizou os ataques nessas borboletas. Como é que ele fazia isso? Eu não sei se vocês já olharam borboletas, às vezes está faltando um pedacinho da asa, tudo. O que é aquilo? Alguém arrancou, tá? Não caiu por acaso, ela não está crescendo escamas novas ali, nada disso. Um passarinho arrancou aquilo ali. E você também, às vezes, pode olhar uma asa de borboleta, você capturar uma borboleta, abre a asa assim e olha. Às vezes tem um Vzinho, uma marca de um V. Aquilo é um passarinho que pegou ali e não conseguiu nem arrancar um pedaço. Mas ele fez esse negócio no campo e ele fez uma análise, aqui eu só estou mostrando a tendência aqui dessa linha, que ele mostrou o seguinte. Aqui era o ranqueamento das borboletas com relação à perfeição dessas cabeças. Aqui são borboletas que tinham uma baixa perfeição da cabeça, e aqui aquelas que eram bem perfeitinhas, aqueles olhos. E aqui ele mostrou, nesse eixo Y, ele tinha a taxa de danos nas asas. Então, quanto mais alto aqui, maior era a taxa de dano. E ele mostrou uma correlação positiva, aqui ó, com P menor do que 0,05, né, uma probabilidade de que isso aqui mostra uma coisa real que estava acontecendo. Então, ele estava falando, basicamente os resultados falavam o quê? O que fala aqui? O que isso aqui significa em termos de interpretação? Quanto mais perfeitas eram as cabeças aqui, mais alta era a taxa de dano nessas asas. Como que você explica? Qual é a conclusão que ele pode tirar disso aqui? Os indivíduos aqui nessa coisa, assim, e foi essa a conclusão dele exatamente, de que esses indivíduos já estão aí rolando há muito tempo, tem muito dano nas asas delas, mas elas não morreram, né? Porque aquelas que estavam aqui, não tinham uma perfeição tão grande, essas já morreram, tá? Então, o que ele concluiu com esse estudo, mas eu acho que é um estudo de correlação, basicamente, não é um estudo que você pode bater o martelo, falar, é isso mesmo. Sugere que essas aqui têm uma taxa de sobrevivência contínua maior. Só um minutinho, só. Lá atrás. Chegou a investigar se esses olhos falsos também costumam um outro predador para desestimular o predador? Não. Tem estudos que falam sobre isso. Eu vou até mostrar um slide sobre isso. Não sei se vocês ouviram a pergunta dele. Se tem estudos que mostram que se esses olhos aí induzem, se replicam os olhos de predadores, né? Vou mostrar para vocês alguns exemplos disso. Mas ele em particular não trabalhou com isso. Mas essa também é evidente de que tiveram maior taxa de danos, quer dizer que elas estão mais visíveis aos predadores também. Que elas eram mais visíveis por causa dos olhos? Ele não respondeu isso. Então, a pergunta dele foi se essas aqui induziriam uma taxa maior de ataques, e ele concluiu que isso mostrava que essas tinham uma sobrevivência maior. Como eu falei para vocês, esse estudo... Frustrava mais assim, o ataque dos predadores. Possivelmente, mas o ataque tendia a favorecer a presa. Por isso que eu estou falando para vocês, esse estudo em particular não foi um estudo que eu achei altamente convincente.
e vocês mesmos estão criticando o que é uma coisa boa. Tem que ter esse senso crítico. Mais ataques só porque ela chamava mais atenção que ela atacava mais vezes. Então, isso é uma dúvida, é uma crítica. Vocês teriam que pegar um trabalho como esse e falar, é assim que ciência trabalha. Esse trabalho deixou essa lacuna, essa lacuna, essa lacuna. Eu vou preencher essa lacuna com outro trabalho. É assim que funciona, tá? Mas assim, é um exemplo de um trabalho, né? Se simulasse um predador, era para ter menos, né? Hã? Se os olhos simulassem um predador nesse caso, era para ter menos. Possivelmente, tá? Então, assim, são todas essas dúvidas que vocês estão tendo e perguntas que ele não respondeu nesse trabalho. E que é muitas vezes o que acontece quando você manda um trabalho para publicar, aí o revisor fala, não, mas esse trabalho aqui, por que você não respondeu aquilo em vez disso? E você tem que falar, bom, eu tentei responder esta pergunta, vamos para a próxima, né? Mas é isso, vocês estão no caminho certo, porque essas são as perguntas mesmo, tá? O teste de formação normalmente para ver se tem um padrão, né? Porque não está dizendo que você está causando efeito. Peraí, eu não sei se eu entendi. Só não quer dizer que não está causando efeito. É uma coisa que está associada com a outra, não é? Sim, eu não sei se vocês ouviram. Esse trabalho aqui, o que ele fez aqui, isso aqui é uma correlação entre duas variáveis, tá? Ou seja, não é uma ligação causal, né? Então, assim, pode ser que essa relação se deva a um outro fator que está correlacionado com essas duas variáveis, tá? Então, também é uma pergunta sobre a estatística que foi usada aqui no caso. É uma correlação, não é uma coisa causal, tá? Então, vamos lá. Outra maneira que uma presa teria para se defender aqui, que também seria de você usar algo sobre o comportamento do predador no ataque, para redirecionar esse ataque para um local menos vital. Então, seria usando movimento, né? E alguns exemplos vocês conhecem já, muitos de vocês provavelmente já viram, às vezes, né, um calango que solta a cauda, e a cauda fica ali se debatendo. Todo mundo já viu isso, certo? Não? Sim, tá. Só estou na dúvida. A geração urbana. Eu já contabilizei, lá em casa é muito comum. A cauda ficou se debatendo mais de 3 minutos. Aí eu cansei e fui embora. Mas enfim, eu fiquei olhando, né? Quanto tempo, né? Botei no relógio, vamos ver. 3 minutos, tá? E a aranha também faz isso. Às vezes destaca uma perna e a perna fica saltitando ali e aí o bicho vai embora. Então, assim, o predador fica ali, ele ataca às vezes essa parte que ficou e o bicho vai embora. Tá. Essas categorias, como vocês estão vendo, muitas vezes são sobrepostas. E eu dividi aqui por uma questão mesmo de didática, né? Se o predador está no ataque, está no bote, uma maneira também de você ter aquele minutinho extra, né, presa, se livrar, é fazer o predador parar um pouquinho. Falar, opa, será que eu vou me machucar? Então, você fazer o predador hesitar. Isso pode ser feito, aquela outra categoria que eu falei para vocês, algo inesperado, né? Pode ser feito com movimento, simplesmente. Então, muitas lepidópteras, borboletas, mariposas, na hora que um predador vai pegar, elas começam a se movimentar, onde antes elas estavam paradinhas. E esse movimento, às vezes, faz o predador dar uma paradinha. Outro exemplo é com cor. Então, tem algumas mariposas, essas do gênero Catacola, que tem umas asas que ficam atrás, que ficam normalmente escondidas. Então, qual é uma das diferenças entre... Como é que você sabe se é uma mariposa ou uma borboleta? A borboleta fica com as asinhas fechadas, né? Quando ela está pousada, a mariposa fica com as asas abertas. Mas mesmo a mariposa com as asas abertas, ela às vezes tem essas asinhas mais para trás que ficam escondidas. E às vezes, quando um predador chega, elas abrem e expõem essas asinhas que ficam escondidas. Tá? O que será que isso lembra, né? Então, aqui é aquele negócio que você estava sugerindo. Se esses olhinhos lembrarem para algum predador, alguma coisa que eles não gostam,
né? Ou seja, um outro predador, mas o predador deles. Então, nesse caso aqui, uma das sugestões é isso, que alguns desses olhinhos falsos, eles podem lembrar os olhos de coruja. E se tem uma coisa que passarinhos não gostam, também é coruja, sabe? Coruja é um bichinho que às vezes assusta muita gente. Bom, outras possibilidades. Aqui os exemplos que eu tenho mais, geralmente som para mim é uma coisa que é mais peculiar nesse sentido. O predador está fazendo um ataque. Isso aqui, se você pega tanto cobras, aves, mamíferos, insetos, todos têm a capacidade de emitir sons que são muito desagradáveis. Então, não sei se alguém já pegou na rede, por exemplo, sabe esses mimos, o sabiá do campo que tem por aí, que ataca as pessoas, às vezes que fazem ninho, eles são em grupo. Se você pega um desses na rede, ou pega vários, às vezes, na rede, eles fazem um estardalhaço tão grande, gritam tanto, fazem tanta coisa que você, para tirar o bicho da rede, você começa a escorrer o suor. Eu estou falando sério, né? É uma experiência desagradável você estar tirando um bicho da rede que está esgoelando. É muito desagradável. E assim com todos, né? Cobras, às vezes, fazem barulhos desagradáveis. Hã? Faz uns guincho, né? Uns negócios desagradáveis. Né? E tem vários experimentos que mostram que som é uma coisa que assusta um predador, faz ele dar uma paradinha. Eles têm alguns experimentos com corvos que comem besouro, e na hora que o corvo chega perto do besouro, o besouro começa a pular, fazer uns barulhos de estalo, tudo, e o corvo fica meio realmente desconcertado. Tem um outro trabalho que eu li um tempo aí atrás também, com ratos tentando capturar aranhas, eram ratos e aranhas tentando capturar uma vespa. E essa vespa mutilídea é uma vespa estridulante, então ela faz um barulho muito desagradável também. E eles mostraram o seguinte, que quando eles desconectavam esse aparelhozinho de som, digamos, da vespa, ela não podia mais fazer esse barulho, o rato aqui e a aranha capturava rapidamente a vespa. 5 vezes mais tempo elas levavam para matar uma barulhenta do que uma silenciosa. Tá? Então, assim, se o predador chegar e estiver em cima de você, grite. Alguém falou aqui, pode esgoelar, pode gritar que ajuda. Vamos falar de outra aqui também que eu achei interessante, eu só botei em outra categoria, mas que podia ser também várias dessas outras categorias que eu tenho mostrado, mas que eu gosto tanto desse exemplo que eu botei numa categoria sozinha. Com aparência, tá? Então tem uma lagarta, Oxybelis aneneus, que tem toda uma... Vou mostrar para vocês porque é mais complicado de eu mostrar assim. Então é uma relação aqui. Essa cobra aqui, Oxybelis aneneus, ela preda calangos. Então, só um exemplo aqui, ela predando um calango, tá? Aí, o que acontece? Esse calango, ele é o predador de uma lagarta, tipicamente. E a lagarta, quando ela vai ser predada pelo calango, ela assume essa característica que ela infla a parte da cauda dela. Eu vi uma dessas na vida mesmo, na mão, assim. Ela infla a cauda dela, então ela fica parecida com o predador do predador. Ela fica parecida, a cauda dela fica parecida com a cabeça da cobra, que é o predador do calango, que gosta de predar a lagarta. Tá? Então, isso aqui para mim é um exemplo, assim, maravilhoso de algo, o predador do predador. Se você puder, é lá que tem que chegar, né? Outros exemplos. Fazer o seu predador hesitar com alguma substância desagradável. Então, todo mundo imaginaria que uma viúva negra, uma aranha viúva negra, está acima de qualquer tentativa de um predador. Porque quem é que quer comer uma viúva negra, né? Mas tem ratinhos que tentam e conseguem, às vezes, comer uma dessas aranhas numa boa, que o veneno delas não é suficiente ou na hora ali ela não consegue picar o bicho. Mas a viúva negra tem uma outra substância que ela usa nesse caso. Ela produz uma cola, e essa cola, na hora ali do debate ser comida, ela passa essa cola, ela joga essa cola na boca do rato. Tá? E o rato tem uma certa dificuldade depois de abrir a boca. Então, funciona.
Outra categoria, repelentes de predadores. Aqui a gente sabe, né, toxinas e toxinas que podem ser específicas para tudo quanto tipo de ameaça. Vou mostrar para vocês aqui só um exemplo disso. Vocês sabem que formigas, elas muitas vezes habitam plantas, né, acácias, tudo. Tanto é que eu acho sempre que não é uma boa ideia nunca você ir no mato e sentar num tronco, encostar na árvore e ficar lá. Tem que olhar antes. Nessas acácias, o inimigo aqui da acácia, né, também, mas é um invertebrado herbívoro, lagartas, que são coisas pequenininhas. Então, essa lagarta aqui, com relação à acácia e às formigas, é mais ou menos uma... não é muito intimidador, digamos, né? As formigas aqui, no caso, elas defendem a acácia, que é o lar delas, afinal de contas. Elas são formigas rápidas, ágeis, e as ferroadas delas não são muito dolorosas, tá? Por quê? Porque a defesa que elas têm aqui é contra um inimigo relativamente pequeno. São essas lagartinhas aqui que não tem grandes problemas. Esse aqui é um outro trabalho daquele mesmo pesquisador que eu falei para vocês, do Paulinho Oliveira. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo, né? Na verdade, o que as formigas estão querendo defender aqui? Elas defendem, na verdade, a acácia. E elas atacam essa larvazinha. Então, vocês estão vendo aqui que relativamente... o inimigo aqui é relativamente pequeno. Mas se você for para a África, lá é que tem formiga boa, tá? Lá é mais problemático o negócio. Lá mesmo é que você não pode encostar em nenhuma planta. Porque o problema lá é o seguinte, que o inimigo lá são grandes vertebrados. Nesse sentido, o inimigo das plantas que as formigas defendem. Então lá a gente está falando de, sei lá, elefantes que se coçam em cima de uma árvore qualquer, derrubam a árvore, são grandes vertebrados. Nesse caso aqui, as formigas são totalmente diferentes. Primeiro, elas são lentas, tranquilinhas, elas vão até lá o grande mamífero que está perturbando a planta delas, entram lá no meio do pelo, elas não são muito ágeis, não correm muito rápido, elas não perseguem nenhum invertebrado. O invertebrado quiser ficar na planta delas, não tem problema. Mas elas têm ferroadas horrorosamente dolorosas. Então aqui a toxina dessas formigas é de acordo com o inimigo. O inimigo aqui são grandes vertebrados. Então elas têm ferroadas muito dolorosas. Como eu falei, o que elas estão defendendo no caso aqui, não é bem uma interação predador-presa nesse caso, mas aqui tem os galhos dessas árvores que são habitadas por essa formiga, Pachyscina athiops, e na verdade essa árvore ela abriga colônias dessas formigas. Então aqui dá para ver o galho cortado e dá para ver assim, as células internas onde essas formigas ficam, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês que existe uma relação entre quem é o inimigo e o que a seleção natural produziu em termos de toxina, né? É de acordo com o inimigo. Também outro exemplo dessa relação, né? Uma correlação com a toxina e a potência do inimigo. Também só para exemplificar muito rápido, são 3 espécies de abelhas da Ásia, e essas abelhas, dependendo de qual espécie a gente está falando, elas são predadas por animais diferentes, né? O ninho é predado, é arrombado, etc. Os predadores podem ser meio inócuos, pequenininhos, né? Formigas, podem ser ratos, pássaros, podem ser pessoas. Então, dependendo do tipo da abelha que a gente está falando, então tem as 3 espécies aqui que foram estudadas, as características dessas abelhas, o tipo de ataque que elas sofrem, essas outras características aqui, essas outras variáveis. E pesquisadores mostraram aqui, basicamente, que para cada espécie, é que eu estou dizendo para vocês, não precisam ficar anotando esses detalhes, é só para ilustrar
o fato de que cada espécie desenvolve as características de defesa que são necessárias para ela. Então aqui, se o ninho é pequeno, é exposto, essa espécie tem guardas de ninho, é uma espécie que o ninho é mais camuflado, né? Tem uma ferroadinha fraca. Quem são os inimigos dessa espécie de abelha? Ah, são formigas. Então, a defesa está de acordo com o tipo de ameaça, né? Essa outra espécie, o ninho já é em cavidades, tem uma defesa na entrada do ninho, as ferroadas são moderadas, a detecção já é mais fácil, tá? Consumo é mais ou menos difícil por predadores, mas aí, novamente, quais são as defesas que essa espécie tem? Ué, depende do seu predador, né? E aí o terceiro exemplo que foi usado nesse estudo era um ninho grande, muito exposto. Olha só o tipo de ferroada. Qualquer um pode chegar num ninho desses. Ninho grandão, muito exposto, né? Apesar desse ninho estar óbvio e exposto, o consumo por predadores era complicado. Complicado porque se você chegar lá, você vai levar uma ferroada muito dolorosa. Então, né, a defesa é de acordo com o grau de ameaça. Outra categoria que vocês todos provavelmente não sei, na verdade aqui no Brasil não tem gambá assim, né? Esses gambás que tem lá nos Estados Unidos, esses gambás tão bonitinhos, né? Naquele do Disney, que o nomezinho não é Flor. A gente sabia quilômetros de distância se alguém tinha atropelado um gambá desse, tá? Terrível o negócio, terrível. Eu conheci um colega na época lá, então, ele inclusive ficou na minha casa durante uns 2 ou 3 dias. Eu não sei o que aconteceu primeiro, ele não tinha olfato e ele trabalhava com gambás. Mas eu não sei se ele perdeu o olfato, porque ele trabalhava com gambás, ou se ele optou por trabalhar com os gambás porque ele não tinha olfato. Mas a verdade é que ele também cheirava como um gambá. Então ele ficou lá em casa uns 3 dias, graças a Deus foi pouco tempo. Enfim, ele achou o nicho, né? Um nicho que ninguém mais ocupava. Nós temos o milho, né? Mas ele não é marinho, mas quando ele traz, ele solta uma urina terrível. Nossa Senhora. O negócio é... Os cachorros ficam cheirando meses. Então, são coisas assim que... Não são gambás. Na verdade, mas qualquer que seja o bicho, se tem um cheiro desse tipo, realmente os predadores evitam mesmo, querem ficar longe. Todo mundo. É um gambá, Mas ele tem essa... Se você não sabe, é porque você não... o de Delfis, o gambazinho que o pessoal chama aqui de Delfis é um marsupial, né? Mas não deve ser nada parecido com esse aqui, porque se fosse, você saberia. Assim, o aspecto, tá? E olha, eu vou te falar outra coisa. Essa coloração aqui, preto com branco, geralmente é indicativa de alguma coisa não muito boa. Então, outros repelentes químicos, tá? Algumas salamandras produzem uma cola, que é a mesma coisa da viúva negra. A cola, ela serve para colar mesmo a boca de um predador, e funciona. Essa salamandra aqui também é conhecida, né, na América do Norte tudo, Nothophtalmus viridescens, ela também é altamente tóxica, a pele dela tem esse exudato. Isso aqui é um exemplo que eu vou falar depois, na próxima aula, sobre aposematismo, que é uma coloração de advertência, né, para um predador. Essa coloração adverte o predador de que esse bicho aqui é altamente perigoso. Então, o cachorro que come isso aqui morre, tá? Não tem... É tão tóxica assim. Então, eu na aula depois do almoço, eu vou abordar um pouquinho alguns tipos de colorações que influem nessa interação predador-presa, né? Vou falar sobre aposematismo, a questão mulleriana, batesiana, como é que funciona, e vou deixar para a segunda aula falar sobre isso. Então, rapidinho, pessoal, só
relembrando para vocês, na verdade, todos esses exemplos, tudo aqui que eu falei, caiu em 2 tipos de categorias, mas todas podem ser integradas dentro de um guarda-chuva maior, que são estratégias de defesa contra a predação. Eu simplesmente, né, separei em 2 grandes categorias, táticas antidetecção e táticas anticaptura, mas não levem isso a ferro e fogo, que essas categorias podem ser mescladas. Perguntas que não tenham ocorrido durante a aula? Alguma? Não? Vocês estão aguardando aqui, que eu sei, a mensagem do dia, apropriadamente para esta aula sobre predação. Nem sempre, né, o problema é a gente matar o leão. Certo? Então tá bom, pessoal. Então até mais tarde, depois do almoço estaremos aqui. Pessoal, a chamada circulou, aonde que tá?